Primeiras páginas comentadas, meus caros, de quarta-feira, 8 de junho de 2022. Diz-nos o Correio da Manhã que o Estado dá 4.000 euros para carros elétricos. O limite de preço final é de 62.000 euros, 62,5, para ter subsídio. Mas também diz que o agravamento do imposto de selo castiga empréstimos, ou seja, o governo enfia-nos os carros elétricos pelos olhos adentro e ao mesmo tempo castiga os empréstimos ao consumo. Bom, sobre os carros elétricos só tenho uma coisa a dizer: se eles fossem assim tão bons, não precisavam de subsídios. Bom, e há ainda outra conclusão. É que apesar de todos estes subsídios, e há tantos anos que eles são dados, apenas 1 em cada 5 automóveis ligeiros de passageiros vendidos em 2022 é elétrico. 1 em 5. Os outros 4 continuam a ser veículos a gasolina ou a gasóleo, veículos convencionais, apesar de toda a propaganda. E apesar disso, no combinado elétrico e híbrido, carros totalmente elétricos e aqueles que são movidos também a gasolina, aí a venda até estagnou, até baixou 0,2%, baixou um pouco. Alguma coisa não está a correr bem naquilo que se esperava que fossem a venda dos carros elétricos, tirando os Teslas, que são excepcionais. No que se refere ao Benfica e à lavagem de roupa suja, Luís Filipe Vieira dizia que não queria fazer, mas acabou por fazer, embora mais comedido no segundo dia de entrevistas do que no primeiro. Parece que Rui Costa não lhe dá troco e, portanto, a conversa fica acabada. Mas é pena que os portugueses não saibam, não conheçam os meandros dos negócios do futebol. Não falo do desporto em si, falo do negócio, o mega negócio, que é o pontapé na bola, e mesmo assim ainda ficámos a saber de mais alguma coisa que nem sequer imaginávamos, como, por exemplo, percentagens de passos de jogadores que atingem milhões de euros, meus caros. E por aí fora, há realmente um mundo de negócios obscuros dentro do futebol que parece que nem a justiça nem o povo português querem saber. O JN diz-nos que a Segurança Social corta apoio alimentar a milhares de famílias. Bem, isto é o oposto àquilo que tanto o Costa como os muchachos nos vêm dizendo. Eles vêm nos dizendo que o apoio é cada vez maior, os portugueses estão a ser apoiados cada vez mais, mas afinal isso é o que eles dizem da boca para fora, porque depois na prática o que se vê é o que está aqui, o oposto. Diretores distritais receberam em maio ordens para reduzir a 30.000 o número de beneficiários. Nem mais um. Os técnicos no terreno criticam a medida quando os preços aumentam, os cabazes têm cada vez menos produtos. A conversa socialeira é uma, mas a prática é exatamente o oposto. O que muito me admira ainda é eu conseguir ver notícias destas nas primeiras páginas de alguns jornais. Porque, meus caros, ou muito me engano, ou dentro de pouco tempo nós já não conseguiremos ler estas notícias nos jornais, e muito menos na primeira página. O socialismo não perdoa. Abaixo, uma nota de propaganda mesmo, seja de um lado, seja do outro, tudo o que vemos sobre esta guerra é propaganda. Eu não acredito em rigorosamente nada do que leio, porque já tenho, 62 anos e tenho a obrigação de pensar pela minha cabeça. Portanto, como sei que é tudo propaganda, é tudo lixo, quer de um lado, quer do outro, recuso-me a falar deste assunto. Matemática, como já vos disse há alguns dias, os alunos do secundário vão estudar eleições e problemas financeiros. Mesmo aqueles que vão para humanidades, ou seja, as antigas letras, línguas, aqueles que fogem justamente da matemática, pois mesmo esses vão ter que estudar estatística, que é a área da matemática que diz exatamente aquilo que nós quisermos que ela diga, como vos tenho vindo a explicar já há alguns vídeos atrás. No Diário do Kremlin, uma entrevista, daquelas entrevistas antes do 25 de Abril, há Estado Novo. António Costa e Silva, que ninguém sabe exatamente o que é que faz agora, foi o desenhador da bazuca, mas a bazuca desapareceu e ele também. Faz-se fotografar em frente ao Tejo e diz que quer fazer de Lisboa uma praça financeira para a economia do mar. Isto é uma frase completamente pedante e que vale rigorosamente bola.
Mas o Diário do Kremlin tem que cumprir a sua obrigação, tem que fazer o frete àqueles que lhe pagam a sua sobrevivência. E vamos lá fazer um bocado de propaganda a um membro do governo que, repito, ninguém sabe exatamente o que faz. Em baixo, o Covid-19 e os apoios sociais. Os municípios à espera de solução para poderem receber 269 milhões. Meus caros, podem esperar sentados. Mas olha, não é só os 260 milhões, nem os 260, nem nenhuns. Se receberem 26, com menos um zero, se receberem 26 a dividir por todos, já vão com sorte. Ou vocês não conhecem a propaganda de Costa? Pá, aquilo é só promessas. Na hora da verdade é... Olha, o Zelensky continua à espera dos 250 milhões, mas que faça como vocês devem fazer também. Esperem todos sentadinhos, ok? Tudo sentadinho, ok? Colaborações acumuladas em exclusividade. Afinal, ainda não há decisão no caso Mortágua, mas como vamos ver a seguir, a menina Mortágua está a ser levada ao colinho e a ser poupada pelo Parlamento, muito amigo, que se recusa a levantar-lhe a imunidade para que pudesse ser julgada. Ao contrário de Ventura, por exemplo, aí levantou logo a imunidade. Mas já vamos ver isso a seguir no Jornali. E cá está ele, o Jornali, que nos traz a possibilidade de uma pena disciplinar a caminho do juiz Ivo Rosa, porque alegadamente este ter revogado decisões tomadas por Carlos Alexandre, o que, segundo alguns especialistas, constitui uma interferência ilegítima na atividade jurisdicional de outro magistrado. E logo, portanto, uma ilegalidade. Eu não sei, vamos aguardar o desfecho desta novela na Justiça, mais uma, que só não vai de mal a pior a Justiça, porque pior já ela está. E de tal forma que diz o I que ninguém sabe ao certo quantos despachos seus de Ivo Rosa já foram anulados ou revogados pelos tribunais superiores. Mas, apesar disso, ele tem tido sempre a classificação de muito bom na sua avaliação. Ok? Vá lá alguém explicar isto. Na caixa amarela, cá está. A Comissão recusa levantamento de imunidade parlamentar a Mariana Mortágua. Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados não aceitou pedido do Tribunal Judicial de Lisboa, que queria ouvir a deputada como arguida. Lá está. Se fosse Ventura, isso era logo. Mesmo que fosse apenas acusado de ter deixado cair um guardanapo para o chão durante o almoço, a imunidade de Ventura seria imediatamente levantada. Como é Mortágua e como é claro e notório e inegável que ela não podia ter recebido por outros serviços enquanto estava em regime de exclusividade na Assembleia da República, então melhor é não se levantar a imunidade parlamentar para que ela não seja julgada. Pois bem sabemos que se ela for a julgamento, com certeza será condenada. Quem está em regime de exclusividade não pode oferir rendimentos de outras fontes a não ser propriedade intelectual. Ponto. E não foi este o caso. Mas infelizmente em Portugal a justiça está de rastos, aliás, como a educação, como a saúde, e portanto, para que nenhuma se ria da outra, está tudo a zeros e as provas são dadas, infelizmente, todos os dias. É uma verdadeira indignidade chamar a isto um Estado de Direito, e especialmente com esta justiça que trata mais da política do que a política ela própria. Em Portugal, a justiça faz mais política do que os políticos. E a política, pelo menos a que vem do governo e do Partido Socialista, tudo o que faz essa política é mentir descaradamente e repetidamente ao povo. Nas caixas pequenas abaixo, 3 casos de violência doméstica por hora, em Portugal, uma coisa inacreditável, este povo parece que endoidou. E na TAP, combustíveis e valorização do dólar penalizam a reestruturação, isto quer dizer, preparem lá mais 300 milhões, como a diretora executiva da TAP já veio dizer, a ver se eu consigo dizer um nome, Christine Humière Villeneuve Fraisse. É esta a empresária francesa, atualmente diretora executiva da TAP, Air Portugal, a companhia da bandeira portuguesa, que nós não podemos deixar cair, mas cuja diretora executiva não fala uma palavra de português. Portanto,
Costa e Pedro Nuno Maserati que preparem mais 300 milhões, para além dos 250 que vão dar à Ucrânia, preparem lá mais estes 300 milhões para a TAP, que isto é só um remendo. Atenção que nós vamos ultrapassar de longe os 10 mil milhões, vamos dando devagarinho, como fizemos com o novo banco. Quando dermos por ela, temos lá 10 mil milhões enterrados e não se vê o fundo ao tacho. O Negócios diz-nos que o Governo recua na regulação das plataformas digitais, o Executivo deixa cair vinculação de estafetas a motoristas e empresas como a Uber ou a Glovo, mas nega retrocesso. Claro, andar para trás não é retrocesso. Aliás, andar para trás para este Governo é o progresso, não o retrocesso. Bem entendido. E a TAP, para terminar, cá está. Aviação, TAP corta 300 milhões de custos operacionais, porque vai perder justamente os tais 300 milhões de que falámos com os preços dos combustíveis. Então tem que cortar em algum lado, não é verdade? Bom, se já tínhamos uma tapinha, uma tapa pequenina, agora vamos ter uma tapinhazinha. Ou seja, não vamos ter rigorosamente nada. A Ryanair, em pouco tempo, vai fazer o dobro do serviço a Portugal do que faz a TAP. Com a diferença de que não nos leva um cêntimo em subsídios, não leva um cêntimo dos impostos dos portugueses. Diz o Grupo Zé de Melo que não é por decreto que se aumentam os salários. Bem, mas Costa sabe isso perfeitamente. Costa não vai decretar nenhum aumento de salários, até porque se ele o fizesse, em primeiro lugar, teria ele que pagar esse aumento a toda a função pública. Costa está apenas a distrair o povo, a lançar um fediver para o povo não pensar noutras coisas. E já agora também espera a reação dos empresários. É claro que essa reação só pode ser a de total desvalorização. Eles até vão fingir que nem ouvem o Costa, né? No momento que o país atravessa, com a inflação galopante, como é que uma empresa pode aumentar os ordenados, seja de quem for? As empresas não têm sequer gente para trabalhar. Aumentar os ordenados só se houver procura, só se houver negócio. Não havendo negócio, estando tudo em recessão, estando o país até na minha opinião, em estagflação, quer dizer, em estagnação e mesmo assim os preços a subirem por via do que se passa lá em cima na Ucrânia, os portugueses não têm dinheiro para chegar ao fim do mês. Como é que eles podem aumentar o seu consumo? De maneira nenhuma. O aumento de preços leva a que os portugueses se retraiam nas suas compras. Logo, os negócios vão retrair também. Embora, em termos de volume geral de negócios, isso possa não acontecer porque os preços disparam, mas em termos de, imaginem, unidades vendidas, isso vai diminuir bastante. Então, como é que as empresas podem aumentar os ordenados aos seus funcionários? Digam-me lá, isto é de loucos. Quer dizer, este país está a ser governado por gente que nem em tempos normais conseguiria governar este país decentemente. Quanto mais em tempos como estes. Quer dizer, saímos de uma pandemia? Saímos, mas ela está pior que nunca. Foi o que se viu. Somos agora o segundo país que apresenta maior óbitos, mortes na pandemia, e disso ninguém fala. E agora, uma guerra. Bem, estes políticos, eles não têm habilidade, eles não têm capacidade nem para gerir o país em tempos normais, quanto mais em tempos completamente anormais como estes. Mas lá está. O povo deu-lhes a maioria absoluta, quer dizer, atenção, a maioria absoluta de 21,27%. Foi exatamente esta a percentagem de votantes no Partido Socialista. E deste 21,27% é que foi transformado em 41,37%. E estes 41,37% é que foram transformados em maioria absoluta. Pá, isto é tudo um escalar de mentira, isto é um castelo de cartas. Quase nada do que se passa neste país é verdade. Como é que 21,27 dá 41,37? Porque metade da população não foi votar. Mesmo assim, como é que 41,37 é a maioria absoluta? Se há mais de 50 e tal que votaram contra, por causa do método D'Hondt. E assim, 21% da população consegue uma maioria absoluta de um governo que depois, olhem, governa assim desta maneira. Ninguém se pode queixar agora, meus caros. Sobretudo aqueles que ficaram em casa no dia 30 de janeiro.
Essa maioria absoluta, de quase 50% que ficou em casa em vez de ir votar, esses são os responsáveis, tanto quanto aqueles que votaram no PS, por tudo isto que nos está a acontecer. Não foram votar quase 2,5 vezes, muito mais do que o dobro daqueles que votaram no Partido Socialista. Como é que é possível que vocês, seus abstencionistas, que têm a faca e o queijo na mão, continuem a cruzar os braços, continuem a não cortar o queijo em fatias para poder ser distribuído e por isso o continuam a deixar e a oferecer inteiro nas mãos do Partido Socialista? Como é que é possível?